Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O ministro Barroso, na maior cara lavada e na maior cara de pau, negou ter dito derrotamos o bolsonarismo. Em nota, o presidente do STF sai em defesa do ministro Alexandre de Moraes e rebate publicação da revista britânica que estão batendo em cima deles e mostrando ao mundo o que o Brasil tem sofrido nas mãos do superpoder do Supremo Tribunal Federal. Só que diante disso, nós fomos procurar e as maiores pérolas dos ministros do Supremo Tribunal Federal é dada ao ministro Barroso. O Alexandre, ele é mais de fazer, ele vai e age, ele vai e prende, ele vai e toma atitude. Mas, diante das entrelinhas, nós vemos que o ministro Barroso, ele revela aquilo que está por trás de outros ministros também e da própria Corte do Supremo. Olha, né, o próprio ministro falando, e aqui nós vamos refrescar a memória daqueles que também não acreditam que ele disse isso, mas nós estamos aqui para mostrar a verdade. Saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. A manifestação livre de todas as pessoas. É nisso que eles acreditam. Só que nós vimos o discurso e o desespero de Glauber Braga, enquanto ele ficou aí, abre aspas, 8 dias sem se alimentar, fecha aspas, né, num desespero, onde eles criticaram a democracia, que estava sendo um preso político. Por quem será? Pela própria esquerda? Nesse sábado, o presidente do Supremo Tribunal Federal pegou todos de surpresa. O ministro Barroso divulgou uma nota oficial em defesa do ministro Alexandre de Moraes depois de críticas da revista britânica The Economist. O artigo publicado na última quarta-feira acusa o judiciário brasileiro de concentrar poder excessivo com destaque para Moraes. A revista sugere que a corte deve exercer suas funções com mais moderação. Barroso rebateu e destacou que o Brasil vive uma democracia plena, com respeito aos direitos fundamentais, em um sistema de freios e contrapesos. E aí, nesse vídeo que eu mostrei para vocês, mostra a verdade, mostra o que realmente acontece e o que está acontecendo. A gente fica só batendo em cima e sempre, né, defendendo o Supremo Tribunal Federal como uma instituição, e sim, ela deve ser preservada, mas os pensamentos e o que é dito pelos ministros reverbera muito mais do que as próprias atitudes de um único ministro. Nós vemos ali que é enraizado hoje com o Flávio Dino, né, com o Zanin, com o ministro Barroso, Alexandre de Moraes. Nós vemos que isso não é atípico de um único ministro, e sim dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então a gente tenta defender a corte de algum jeito, só que a gente se esquece que por trás de tudo isso existe, né, outros ministros também fazendo o que eles bem entendem, falam o que bem entendem. Na verdade, quando a Débora foi presa lá na Praça dos Três Poderes escrevendo "Perdeu Mané", ela estava fazendo referências ao ministro da Suprema Corte. Ela foi presa não pelo batom, mas pelo que ela escreveu. E ela escreveu aquilo que foi dito por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não vimos nenhuma crítica, né, dos aliados do Supremo. Nós não vimos, talvez, uma prisão do ministro por ter dito isso e outras pérolas que ele soltou ao longo do tempo. Nós vimos somente a Débora pagar um alto preço, e não foi por causa do batom, porque se ela tivesse desenhado qualquer outra coisa na estátua, ela estaria solta ou simplesmente estaria presa. Mas não. Ela escreveu "Perdeu Mané", uma frase dita por um dos ministros do Supremo, que nós vimos aí que eles são aquele "faz o que eu faça, mas não faz o que eu digo", né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E quando você faz isso, você paga um alto preço.
O ministro ainda enfatizou que o preconceito penal do tribunal prevê. Ele ainda prevê ações contra altas autoridades que podem ser julgadas por uma das duas turmas, não pelo plenário. Porque quando vai ao plenário, todos têm um peso e todos têm um julgamento. Mas quando vai para uma das turmas, no caso de Bolsonaro, ele caiu na primeira turma, que tem simplesmente um amigo, um ex-advogado, um amigo do bar, todos são aliados da esquerda. E como disse o próprio Flávio Dino, um comunista, virando ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF disse que quase todos os ministros já receberam ofensa por parte do ex-presidente Bolsonaro. E se a suposta animosidade em relação a ele pudesse ser critério de suspeição, bastaria o réu atacar o Supremo para não poder ser julgado, afirmou Barroso. Só que aqui nós vemos também que não é só Bolsonaro que atacou o Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro, em nenhum momento, ele pediu para que as pessoas saíssem às ruas e parassem na frente do Supremo Tribunal Federal, da Praça dos Três Poderes, e se manifestassem de forma agressiva, como aconteceu dias atrás pelos indígenas e por tempos atrás, lá em 2016, quando o MST invadiu a Praça dos Três Poderes e quebrou todo o Congresso. Ninguém se lembra disso, ninguém fala sobre isso. Ou seja, é só contra a direita, contra o bolsonarismo, como disse o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Então aqui nós vemos o que Glauber ficou lá esperneando dentro do Congresso e fazendo igual uma criança mimada, ficou 8 dias sem comer e não perdeu nenhuma grama sequer, né? Não estava sujo, não estava nada, limpinho como sempre. E a perseguição é nítida, não é contra a esquerda, é contra a direita. E nós vemos aí que essa mídia podre comprada do nosso país só está simplesmente atrás daqueles que não concordam com o Supremo. Um jurista fez uma lista com 8 erros da nota de Barroso ao The Economist. E aí eles tentaram, de alguma forma, defender o Barroso, gente. Defender o Barroso. Isso é inaceitável nos dias em que estamos vivendo. E vemos que tudo isso não passa de um complô para manter o sistema e para manter não só o ministro Barroso de pé, o Supremo de pé, Alexandre de Moraes de pé, mas contra todos aqueles que tentam, né, contra a verdadeira democracia, que não é essa que o ministro falou nos seus autos ou principalmente nos discursos que eles fazem.